Você sabe como manter o foco atencional por mais tempo? Ou a pergunta que todo mundo me faz: Renata, como é que você dá conta de fazer tantas tarefas ao mesmo tempo? E hoje eu tô aqui com a Bianca. Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre funções executivas. O que você acha, Bianca, que são funções executivas? Uma forma de você trabalhar o cérebro da criança? Olha só, gente, para alguém que está começando a pedagogia, até que está indo bem, né? Uma forma de trabalhar com o cérebro da criança. Então, função executiva são aquelas habilidades que a gente tem no nosso cérebro que faz com que a gente aprenda. E nós temos 3 funções executivas essenciais, no qual eu sigo. Primeiro, controle inibitório, que é a minha capacidade de continuar conversando aqui com você, Bianca, e eliminar os distratores. Sabe aquela coisa que acontece na sala de aula, que você me fez uma pergunta? Como é que a gente faz? Para manter o foco das crianças? Olha só, para manter o foco das crianças. Como a gente faz para manter o foco das crianças? Primeira coisa, anotem aí. Trabalhar funções executivas. Controle inibitório. Então, essa é a minha capacidade de eliminar os distratores para poder manter o foco. Dentro da sala de aula, há muitos barulhos distratores. A porta que bate, o aluno que derruba o estojo, um que levanta a mão para falar do cachorro. E você está prestando atenção na aula do professor e o colega do lado acabou de espirrar, derrubou o estojo, pede para ir ao banheiro. Nesse momento, você tem que ter um foco atencional, uma atenção sustentada no professor. Além de tudo isso, um planejamento e uma abstração para continuar entendendo o que aquele professor está dizendo, para depois assimilar. Então, primeiro ponto, controle inibitório. Segundo ponto, flexibilidade cognitiva. É a nossa capacidade, Bianca, de mudar a rota quando a gente acha que as coisas não estão dando muito certo ou que elas podem melhorar. Você conhece, Bianca, pessoas que mantêm do mesmo jeito, fazem as mesmas coisas o tempo todo? Sim. Conhece? Conheço. A pessoa pode estar errando, mas ela não muda o seu jeito de ser. Então, a gente precisa trabalhar flexibilidade cognitiva. Por exemplo, eu estou aqui jogando com a Bianca e aí eu percebo que ela mudou a estratégia dela e eu automaticamente organizo o meu pensamento no meu cérebro, mudo a minha estratégia para ganhar de você num jogo. Isso é flexibilidade cognitiva. Você está vindo ou indo para a escola, para o seu trabalho, e no meio do caminho, aquela rua, aquele caminho que você sempre faz, foi interditado. O que você faz? Tem que mudar a rota. Mudar a rota. Ou você sente e chora, ou liga para alguém, ou espera consertar. Então, você vai ter que mudar a sua rota. E toda vez que a gente muda a nossa rota, a gente estimula sinapses. Então, a gente tem controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória. Quando você falou para mim, Renata, como é que a gente pode manter o foco atencional das nossas crianças? Trabalhando com esses estímulos. E eu, dentro da sala de aula, Bianca, sempre trabalhei com os meus alunos. E nós temos um tempo de sustentação, da nossa atenção sustentada. Quanto tempo você acha que o nosso cérebro se mantém sustentado na fala do professor? Uns 10 minutos. 10 minutos, gente. Para um adolescente de ensino médio, 10 minutos é uma eternidade. Não é isso, Bianca? Uhum. É uma eternidade. No máximo, 20 minutos. Para um adulto, 20 a 25 minutos. Então, imagine aquela aula de 50 minutos que houve várias interrupções. Então, nesse momento, a criança... Tem criança que não precisa da nossa ajuda, né? Eu brinco que, ó, assoprou, o menino aprendeu. Mas não são todos. Então, a gente precisa dessa retomada o tempo todo. E muitas vezes as crianças têm dificuldades no processo de alfabetização e a gente fica lá ensinando as letras uma por uma e essa criança não avança. Ela tem dificuldade em matemática, a gente fica ensinando e ela não avança. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente não trabalha função executiva. Função executiva. E eu quero mostrar para vocês, e hoje eu vou fazer aqui com a Bianca, o meu livro de funções executivas super recente, recém-lançado, onde eu trabalho toda a parte e explico as funções executivas
na prática em todas as faixas etárias, inclusive nos idosos. Uau. E você sabe qual é o segredo para a gente memorizar? Não. A memória passa pelo filtro da emoção. Tudo que emociona, positivo ou negativo, faz com que a gente guarde na nossa memória. Se eu te fizer uma pergunta de uma determinada música, você vai lembrar porque te remeteu a uma situação, te emocionou. Um determinado cheiro, uma data. Quantas vezes você escuta uma música e fala, nossa, mas é a data do meu aniversário. Eu lembro dessa música do meu aniversário, porque teve afetividade. E o nosso cérebro, ele é plástico. Então, eu preciso trabalhar com a afetividade. E dentro desse livro, vou mostrar aqui com a câmera da mesa, dentro desse livro você tem, inclusive, a roda da afetividade. Já assistiu Divertidamente? Já, é claro. Não é maravilhoso? Muito. Mais ou menos isso que acontece no nosso cérebro. Estratégias para trabalhar funções executivas e o melhor que eu vou fazer com você agora, que é esse material de estimulação de funções executivas que dá para ser feito na escola, no consultório e em casa. E tem uma canetinha mágica, Bianca. Ai, meu Deus. Olha que caneta maravilhosa. Então, eu vou pegar aqui. Tem vários cards que vocês podem estar utilizando. Eu vou usar esse aqui, tá? Então, você vai explorar com a criança, primeiramente, o que ela vê. Então, Bianca, o que você está vendo? Uma fazenda. Uma fazenda. Uma família. Uma família. O que mais? A moça está colhendo. Isso. Colhendo o quê? Morangos. Percebam que eu estou explorando o vocabulário. Muito bem. O que ela está usando? Ela está usando um vestido rosa. Uhum. Um chapéu. Um chapéu. Sapatos. Sapatos. Ela tá de blush, ó. Olha, ela tá até maquiada, né? Tá maquiada. Muito bem. Você tá vendo que tem alguns quadradinhos aqui do lado? Sim. Você vai observar e com essa canetinha mágica, você vai fazer um X em qual é o quadro que pertence a esta imagem. Você acha que é este primeiro? Ficou na dúvida? Vamos para o segundo. Será que é esse? Pode ser que seja. Pode ser que seja? O que te leva a pensar que seja este? Porque aqui tem a pera, a verdade, fruta. tem a fruta. E aqui tem a moça com o chapéu. A moça com o chapéu. E esse daqui? Esse não. Com certeza não é. Por quê? Porque não tem um avião na imagem. Olha, isso mesmo. E aqui? Esse pode ser? Pode ser. E este? Esse também. Tá. Vamos à canetinha mágica. Você vai assinalar qual que você acha que é. Qual que tem? Qual que tem, qual que pertence. Pode assinalar. Tá. Olha que legal, sabe por que ela é mágica? Pega a outra parte, apaga. Olha, gente, as crianças amam essa canetinha mágica. Além disso aqui, eu estou trabalhando síntese, análise, vocabulário. Aqui eu tenho outras fichas, olha, igual, diferente, planejamento. Então, a criança tem que planejar. Então, você vai explorar com ela aqui. O que você está vendo, Bianca? Animais marinhos. Animais marinhos, muito bem. Você sabe qual é este animal? Cavalo marinho. Um cavalo marinho. Do que será que ele se alimenta? Então, antes de usar a canetinha mágica, você vai usar o seu dedo e vai levar o cavalo marinho até o seu alimento, antes de usar a caneta. Muito bem. O que eu trabalhei com as crianças? Exatamente função executiva, planejar. Sabe como a criança faz, o que ela costuma fazer? Quando ela não tem esse controle inibitório e nem essa flexibilidade cognitiva, ela já pega a caneta, ela já vai fazendo, aí ela erra, aí ela apaga, ela começa de novo. Isso acaba prejudicando muitas vezes a aprendizagem. Você já deve ter tido, Bianca, alguns amigos que nunca terminam a lição na sala de aula? Vários. Vários. E muitas vezes nós conseguimos resolver isso com o trabalho de funções executivas.
com trabalho de controle inibitório. Eu vou fazer com ela daqui a pouquinho um controle inibitório. O que você está vendo aqui? Animais. Animais. Qual é a habilidade que eu trabalho aqui? Memória. É uma memória chamada memória semântica. Para que eu saiba qual é a imagem, eu tenho que ter conhecimento dessas figuras. Então, eu tenho que entender que isso é um rato, esse é um pintinho, um outro passarinho aqui, a galinha, a ovelha. E aí, a criança ela vai fazendo a ligação. E muitas vezes, olha o que você pode fazer. Eu posso tampar e eu vou pedir para a criança reconhecer. O que você acha que é este, Bianca? Uma galinha. Uma galinha. Um rato. Um rato. Uma ovelha. Uma ovelha. Um pintinho. Um passarinho. Será? E aí ela vai olhar. Vejam quantas habilidades eu trabalhei dentro do cérebro da criança. Então, isso aqui é uma combinação completa. Além disso, tem outras fichas para trabalhar semelhanças, diferenças. Isso aqui é um super sucesso. Olha aqui, eu vou explorar só mais uma com você, tá, Bianca? Porque quem quiser agora vai ter que comprar, certo? Não é? Isso aí. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vou explorar aqui linguagem. Linguagem, memória e organização, certo? Você tem a canetinha mágica, não tem? Sim. E olha o meu controle inibitório. A Bianca vai ter que esperar. Você vai ter que esperar eu terminar de falar para você assinalar na ordem que eu disser os animais. Tudo bem? Vou começar com 2 animais, certo? Elefante e girafa. Elefante. 2 comandos. Muito bem, pode apagar, Bianca. As crianças amam essa canetinha. É o sucesso. Não tem como não amar. Não tem como não amar. Agora eu vou fazer 3 comandos, certo? Certo. Jacaré, leão e gorila. Qual foi o primeiro animal que eu disse? Jacaré. Depois? Leão. Depois? Gorila. Entendem? Ela teve que esperar o meu comando para depois fazer. Isso a gente tem que trabalhar na sala de aula, controle inibitório, funções executivas, que são essenciais para a aprendizagem, certo? E quem quiser saber mais, é só seguir, acompanhar o canal, curtir, que nós vamos estar sempre trazendo informações, certo? Com certeza. Então, obrigada, Bianca, pela sua presença. Obrigada e por ter você. ajudado aqui. Bom, tchau, gente. Tchau, tchau. Você conhece o material de funções executivas para trabalhar com as crianças? Mas o segredo dele, gente, além dessas fichas que vocês trabalham, é essa caneta, que ela é sucesso entre as crianças. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Além de vocês explorarem com as crianças as habilidades de funções executivas, quando a criança escreve, olha o show, ela consegue apagar. E dentro desse material, então, da caixinha de funções executivas, vocês recebem todos esses cards, né, a caixinha e a caneta mágica, que é sucesso para todo mundo.